Fala galera, beleza? Aqui é o Tomás da Drone Valk. E como prometido, nós vamos falar um pouco durante essa semana acerca do mapeamento aéreo com drone, e nós focamos especialmente dessa vez na topografia, na área de topografia, ligada à área de engenharia, né, principalmente de engenharia civil, geologia e meio ambiente. Hoje é o primeiro dia, a gente vai tratar um pouco sobre topografia. Inicialmente eu quero falar um pouco sobre esse tipo de levantamento, as áreas, etc. E depois a gente vai para a prática. O intuito é mostrar para vocês o processamento, conversar um pouco sobre essa prática e, a partir daí, dos comentários de vocês, a gente poder inserir maiores informações, tanto nos conteúdos gratuitos que a gente disponibiliza, quanto para os nossos alunos que estão acompanhando também dentro das nossas turmas que funcionam hoje. Beleza? Então, primeiramente, quais são os tipos de levantamentos topográficos que existem, né? Nós podemos basear em 3 tipos básicos. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o levantamento topográfico em si. Bom, o levantamento topográfico tem como objetivo mapear a superfície de um terreno, né? Isso é básico para quem já trabalha, para quem já acompanha, mas é interessante falar para todas as pessoas que ainda tenham algumas dúvidas, tá? Tal mapeamento gera dados que posteriormente são usados para a elaboração de plantas, perfis, representações gráficas e outras características do terreno. Para a realização dessa tarefa, é necessário realizar um conjunto de operações e processos normais. Nós normalmente já realizamos isso com estação total e GPS geodésico. E com drone, com o uso do RPA, também acontece da mesma forma. Nós só mudamos o processo de aquisição, né? E esses processos são refletidos nos tipos de levantamentos topográficos que podem ser utilizados para a execução desse trabalho. Por exemplo, uma planta topográfica costuma representar as curvas de nível e os elementos encontrados em um terreno. Geralmente, ela é usada como base para projetos arquitetônicos, de implantação, urbanísticos, além de outros projetos que elas podem ser usados. Ela pode ser necessária também para georreferenciamento de imóvel rural e, em linhas gerais, as informações levantadas pela topografia são usadas por diversas áreas, como construção civil, urbanismo, oceanografia, geologia, dentre várias outras. Tá bom? Dependendo dos motivos pelos quais o levantamento topográfico é realizado, diferentes informações deverão ser mapeadas. Existem casos em que apenas as projeções horizontais, existem os casos em que somente as projeções horizontais são necessárias. Assim também como existem algumas situações em que o mais importante é conhecer o relevo do terreno. Isso vai depender muito do processo, do procedimento e do porquê se solicitou o levantamento para vocês. Obviamente, também há projetos nos quais se necessita conhecer tanto os limites quanto o relevo. Nesse caso, é necessário um levantamento topográfico mais completo. A gente vai falar um pouco para frente aqui, tá bom? Bom, para cada necessidade de mapeamento, existem diferentes tipos de levantamentos, como eu já falei anteriormente. As metodologias existentes podem levantar as medidas horizontais de um terreno, as alturas do seu relevo, ou até mesmo ambas as características. Bom, nessa primeira parte, vocês vão conhecer os principais tipos de levantamentos topográficos, além de saber para o que servem, qual a sua importância e quando usar cada um deles. Em relação a quais são os tipos de levantamento topográfico, existem alguns outros que derivam, mas a gente vai basear em 3 tipos de levantamentos, tá? Então, em relação a esses tipos, a gente vai falar para vocês aqui agora. Existem 3 tipos de levantamentos topográficos que podem ser utilizados para a medição de elementos
e características de um terreno, que é o planimétrico, o altimétrico e o planialtimétrico. O primeiro se refere às medidas em um plano, como eu falei anteriormente, enquanto o segundo levanta as medidas na vertical. A união desses dois resulta no levantamento plano e altimétrico, que é um método em que resulta o mapeamento mais completo que eu falei aqui um pouquinho atrás já. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses levantamentos de forma bem resumida para vocês. Como eu falei, eu acredito que cada um de vocês já conheça um pouco sobre isso, mas é interessante levar essa informação de que, quando nós realizamos esse levantamento com drone, a base do levantamento é o mesmo, os princípios são os mesmos, tá? O conhecimento do drone e aquilo que a gente vai fazer e como nós vamos realizar esse levantamento, os procedimentos, o pós-processamento, os dados que a gente vai ter em campo, os dados que nós não vamos ter em campo, essa experiência toda que tem que ser adquirida ao longo do tempo em que a gente vai estar realizando aerofotogrametria com drone ou topografia com drone. Beleza? Então, vamos passar aqui. Bom, primeiro a gente vai falar do levantamento planimétrico. Tá? Uma das características mais surpreendentes que nós temos no processamento de dados que nós realizamos no caso de medidos com o drone é a capacidade de nós termos as medidas planas, o perfil desse lugar e o volume, principalmente para quem vai trabalhar com corte, aterro, realizar levantamentos em minerações, em algumas pedreiras, entre outros trabalhos. Isso é incrível, porque você já pode, tanto na produção cartográfica ou na produção de planta, ter as informações que você deseja, e aquelas informações são extremamente importantes para o seu trabalho, quanto as informações complementares de um memorial descritivo que você tenha que fazer, que devam ter essas informações. E aí a gente está falando de vários casos. Na parte de geologia, que a gente vai falar amanhã, a gente vai falar de cálculo de volume de reserva mineral. Mas, nesse caso aqui, é interessantíssimo também, dependendo do tipo de levantamento que você vai fazer para engenharia civil, a topografia mais simples, informações de terreno, etc. Tá bom? Como vocês podem ver nesse lado esquerdo superior. Aqui a gente tem 223 metros de perímetro e uma área de 1.095 metros quadrados, que são medidos. Você não gasta um minuto para desenhar essa área para medir, né? Então, vamos lá. Primeiro, o levantamento planimétrico é um levantamento topográfico, também chamado de planimetria, que se caracteriza pela medição das projeções horizontais que definem uma área. Ou seja, ela é utilizada, na grande maioria das vezes, ou sempre, para revelar informações como perímetros e áreas dessa área, dessa casa, desse bairro, e é muito utilizado principalmente na parte urbanística. Em projetos menores, eles são utilizados também para formal de partilha, enfim, para várias outras coisas que a gente não vai se deter aqui, mas que é muito utilizado, sim. Tem até várias histórias que a gente conhece por aí de pessoas que fazem a medição numa corda, com trena, etc. Isso é um pouco de absurdo, na minha opinião, mas é realizado, enfim. Esse tipo de levantamento é usado principalmente para determinar, como eu falei para vocês, limites do terreno. O segundo tipo de levantamento que a gente vai falar é o altimétrico. Tá? Ele consiste na definição das alturas de um terreno. Eu já falei anteriormente, logo na introdução, né? Mas esse método também pode ser chamado de altimétrico, ou muita gente conhece ele por levantamento de altimetria.
e normalmente ele registra o grau de declividade de um terreno. Basicamente, ele vai realizar medições de altura em altura e, dependendo do porquê do projeto, dependendo, não, nesse caso não de terreno, mas dependendo de levantamento de mezaninos, geralmente é muito utilizado em shopping centers ou em alguns outros projetos em que se necessita muito da parte altimétrica, mas também geométrica, né? Então, é muito utilizado também. E nessa utilização, a gente tem algumas características muito bacanas para inserir o drone. Isso aí a gente pode falar um pouquinho mais tarde, a gente pode conversar um pouco sobre essa utilização, principalmente de drone dentro de alguns espaços confinados, que anteriormente isso era utilizado com estação total e muito pouco utilizado com GPS geodésico, mas que hoje tem-se uma capacidade muito grande de utilizar drones também em espaços confinados para realizar esse tipo de levantamento. Tá bom? Bom, como eu falei, ele registra esse grau de declividade de um terreno, ou de uma sala, ou de um mezanino, ou seja lá qual foi o objetivo da medição, mas aqui a gente está falando especificamente de topografia na área da engenharia, que é ligada a medições em terrenos mesmo. Tá? Essas curvas de nível são representações em planta baixa, de pontos de um terreno que representam uma mesma altura ou não, né? Ao conectá-los por meio de linhas ou triangulações, né? Essas curvas são obtidas e são espacializadas. Desse modo, a principal função de uma altimetria é representar o relevo de uma forma... Desse modo, a principal função da altimetria é representar o relevo dessa área, né? Então, basicamente, assim como o planimétrico, o altimétrico, basicamente vai representar somente o relevo dessa área, quando essa informação, por si só, seja fundamental para o entendimento de características de um terreno. Bom, hoje em dia, aliás, a maioria das vezes é pouco usual. Existe, sim, alguns trabalhos em que as pessoas usem só planimetria e só altimetria, mas a maioria das vezes o tipo de levantamento mais utilizado é o plano altimétrico. Tá? Ele consiste basicamente na união desses dois levantamentos, né, do planimétrico e do altimétrico, e esse método permite tanto uma medição das projeções horizontais quanto as diferenças de relevos, de alturas e de inclinações, dependendo do tipo de levantamento. No caso do drone é um pouco mais complexo, dependendo do tipo de levantamento que você vai fazer. Mas basicamente é isso. Essa metodologia ou esse método permite tanto a medição das projeções horizontais e verticais e gera, claro, um mapeamento mais completo. Normalmente ele é necessário em casos em que se necessita de um mapeamento detalhado de condições do terreno. E aí a gente pode incluir diversos tipos de mapeamento, né? De mineração até desabamento de encostas, passando por arquitetura e urbanismo, enfim. Aqui a gente não vai falar muito sobre isso, não. Mas para realizar esse tipo de levantamento é importante conhecer cada um dos seus tipos, claro, e saber indicá-los ou aplicá-los, né? Porque, invariavelmente, as pessoas pensam que na aplicação desse levantamento no drone a gente não consiga só fazer uma coisa ou só fazer outra. Mas é possível e muitas vezes é solicitado pelas pessoas que nos contratam só altimétrico, só planimétrico ou planialtimétrico, né? Esse conhecimento vai permitir definir o método adequado, o conhecimento, pelo menos esse básico conhecimento que a gente está passando aqui, e um pouco mais, né, que vocês podem pesquisar, economizando tempo e dinheiro, evitando erros e entregando o projeto de topografia que atenda às necessidades do cliente.
Para a realização de um bom serviço de topografia, é necessário que o profissional conheça os tipos de levantamentos topográficos possíveis. Por isso que a gente está passando por aqui antes de ir para a prática. E aí é interessante que vocês tenham... Eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre o software, para aqueles que ainda não nos acompanham, mas é necessário que vocês tenham o software para acompanhar a parte prática, caso vocês desejem, tá? Bom, dessa maneira, ele poderá eleger o que mais se adeque às suas necessidades ou às necessidades do cliente, levantando as informações que, de fato, são relevantes para o cliente. Tá? Sejam as projeções horizontais dos limites do terreno, as alturas de seu relevo, a união das duas, de ambos, né? Existem tipos de levantamentos topográficos adequados às mais variadas necessidades. Para a realização do levantamento, podem ser utilizadas metodologias planimétricas, altimétricas ou planialtimétricas, só para reforçar aquilo que a gente já falou até agora. A definição da melhor delas fica a cargo do topógrafo, do engenheiro, que deve estar preparado para identificar qual tipo deve ser utilizado. Bom, só para completar essa primeira parte, realizar mapeamento de terreno em área de construção civil ou em área de engenharia ou topografia por si só, vem se destacando como uma das principais apostas no mercado de drone no Brasil. Nós sabemos que alguns profissionais ainda têm um pouco de dificuldade de aceitar o drone como um equipamento que faz esse tipo de medição, mas é uma realidade, gente. Se você ainda tem essa barreira quanto à utilização de drones, você tem que pesquisar um pouco mais e tem que perceber que o mercado está em constante mudança. E se você não se adequar, com certeza você vai estar fora do mercado muito em breve. A topografia, a aerofotogrametria com drone e a topografia, o reconhecimento dessas informações com drone, não é só uma conjectura, isso já é fato. E muita gente está fazendo. Muita gente saindo na frente, mas ainda tem muito espaço para muita gente. Então, aplique isso ao seu negócio, aplique isso à sua carreira, e vai ser fantástico. A gente está disposto a ajudar você a chegar lá, tá bom? Bom, é necessário verificar fatores como comprimento, declividade, altura, trincas no terreno, indução de águas superficiais, degraus de abatimento, dentre várias outras coisas. Esse mapeamento normalmente é chamado geotécnico, que eu acabei de falar acima, e pode ser facilmente realizado por drones com câmeras específicas ou com a câmera que já vem no seu drone e softwares de geoprocessamento que tem como finalidade a construção de nuvem de pontos e outras coisas que a gente vai explicar aqui para frente. Beleza? Bom, alguns exemplos que a gente tem para vocês, que a gente trouxe, são a prevenção de desabamentos, prevenção de desmoronamentos, de deslizamentos, preservação de lençóis freáticos, mapeamento de bacias e subbacias, os cálculos morfométricos desses mapeamentos. O uso de solo é muito utilizado, principalmente em cidades, uso e ocupação de solo, né? A prevenção do rompimento de barragens, cortes e aterros, estradas, terraplenagem, acompanhamento e mineração e vários outros, né? Dentre vários e vários outros que são possíveis de serem realizados a partir da aerofotogrametria. Tá bom? Bom, essa primeira parte acabou. Vendeu o jabá agora, né? Cada um de vocês fiquem atentos às nossas redes sociais, site e demais meios de comunicação, né? Vamos aparecer na Globo qualquer dia desse, né? Valk Globo. E amanhã a gente vai falar um pouco sobre geologia. Eu já dei uma introduzida bem pequena sobre as possibilidades na geologia, mas por hoje é só em relação à parte do conteúdo teórico. Agora a gente vai ver um pouquinho da prática no programa, etc. Só para finalizar, você que não acompanha a Dronivalk ainda, a gente tem alguns minicursos e workshops falando sobre processamento fotogramétrico de imagens aéreas. É interessante que você procure lá no YouTube, que você faça esse curso, veja como baixar o programa.
Esse programa que a gente vai utilizar aqui agora, ele é pago, mas tem uma versão gratuita de 30 dias e vocês podem ir testando e vendo se vocês gostam, se é compatível com aquilo que você esperava, enfim. E aí entrar em contato com a gente vai poder te ajudar um pouco mais, tá? Mas nesse momento, agora que eu vou passar, a gente não vai instalar software. Eu vou mostrar para vocês os procedimentos, alguns procedimentos que eu já mostrei no curso, no mini curso de processamento de imagens de drone com Agisoft PhotoScan ou Metashape, e muita coisa talvez você não chegue a entender, mas vai lá no YouTube, tem esse curso lá e dá para você fazer e acompanhar um pouco mais aqui, daqui para frente, e a gente trocar umas ideias, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, já aqui no software, a gente vai ver o processamento de alguns dados. Vou mostrar para vocês algumas medições ao finalizar. Eu indico que vocês façam, assim como eu, pelo menos no exercício, nessa primeira parte do exercício, o processamento em baixa, né? Não é interesse mostrar nada além do processamento e das possibilidades, e depois vocês possam repetir o processamento em média e alta resolução para que vocês possam ver a grande diferença que vai ter no processamento dessas imagens e no produto final. Mas nesse momento eu indico que vocês façam o processamento em baixa, tá bom? Bom, eu vou mandar para vocês essa parte aqui com as imagens. São 231 imagens para vocês, tá? Para que vocês possam processar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente sabe que tem que fazer é vir na opção Add Fotos, seleciona uma, dá Ctrl A e abre todas as imagens aqui, beleza? Vamos começar a processar, então, a primeira coisa em Workflow, vir na opção de alinhar fotos e, mais uma vez, indico que vocês façam o processamento em baixa. Entretanto, eu coloquei um Key Point Limit inicial e final acima do que normalmente já está aí para vocês. Então, vou dar um OK, ele vai mapear mais pontos do que o normal, e aí a gente vai trabalhar com esses pontos, depois densificar essa nuvem e criar os outros produtos. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, galera, rapidinho aí, né? Então, eu só vou retirar aqui esse Show Cameras. Como a gente sabe, algumas coisas podem estar descalibradas, a gente precisa saber da qualidade das imagens, etc. Então, vou fazer aqueles procedimentos que a gente já fez no mini curso de processamento de imagens fotograma de drone, né?
com Agisoft, Metashape ou Photoscan, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar uma foto, uma dessas imagens aqui. Vou aqui na opção de brilho, né? E vou ajustar, estimar esse brilho para ajustar. Como a gente sabe, ele já ajusta para todas as outras imagens. Depois eu vou vir aqui, dar um Ctrl A em todas as imagens e vou aqui na opção de estimar a qualidade das imagens, tá? Todas as câmeras selecionadas, vou dar OK, ele vai estimar aqui para a gente dar uma olhada. Lembrando que se ela estiver abaixo de 5, na verdade, sugere-se que qualquer imagem abaixo de 7, de qualidade aqui que vocês estão vendo 89 e tal, mas eu já vi que abaixo de 5, até 6, na verdade, vocês podem utilizar sem certo receio, tá bom? Isso aqui a gente fala um pouco mais também no curso do processamento de imagens com Metashape e Photoscan. Então, não vou falar aqui para vocês, a gente só vai olhar a qualidade. Se tem alguma imagem que está abaixo disso, vamos utilizar padrão 7. Que tiver abaixo de 7, a gente pode excluir e continuar o processamento. A gente refaz esse processamento após todos esses procedimentos para que a gente tenha um produto de maior qualidade. Tá bom? Ainda tem máscara, etc. Eu vou fazendo aqui, eu vou falando um pouco com vocês. Bom, aqui acabou, então a gente pode vir aqui, ó, essa parte de qualidade. Se não está aparecendo para vocês, talvez é porque aqui esteja mostrando as imagens. Vocês vão fazendo isso até chegar na parte de qualidade. A gente dá uma olhadinha aqui, ó, tá tudo acima de 7. 7, 9, 8 e vai até 9, tá bom? Então, depois disso aqui, a gente seleciona tudo de novo, vem aqui em máscara, importar máscara. A gente vai importar com um método baseado em alfa. Vamos dar OK e algumas coisas vão ser algumas máscaras vão ser importadas para essas imagens, e especificamente para que no segundo processamento a gente tenha uma melhor qualidade em imagem e informações a partir do que foi mapeado pela câmera do drone no visível, para que a gente tenha uma otimização de dados e um dado muito melhor, no final das contas, para esse próximo processamento, tá bom? Já está acabando aqui. Bom, ao finalizar, a gente vai vir aqui na opção Tools, otimizar câmeras, e vamos marcar todas as opções que nós temos aqui, tá bom? Para otimizar baseado nessas informações de alinhamento que a gente tem. Vamos dar OK, ele vai processar rapidamente essas informações de otimização de câmera em relação à localização. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai no workflow mais uma vez e reprocessar esse alinhamento de câmera. Vejam só, além disso, vocês ainda podem verificar os matches de imagem para imagem. Como a gente sabe, isso é baseado num algoritmo SIFT, né, onde ele vai buscar pontos homólogos, e aí vocês vão ter pontos válidos identificados e pontos não válidos identificados. Isso é muito interessante de saber, para que vocês saibam também o porquê o levantamento foi feito, está com algumas informações faltantes, o porquê não está, se tem que ser repetido, se usa-se algum outro filtro, enfim. Isso aí a gente também fala no curso anterior e no nosso curso completo de drone também, tá bom? Então a gente vai voltar aqui no workflow, alinhar fotos mais uma vez, a gente vai resetar esse alinhamento e vamos dar OK. Beleza? Reseta o alinhamento completamente, dá OK, espera acabar aqui e aí a gente dá continuidade.
Bom, galera, então foi realinhado esses dados. A partir daqui a gente vai continuar os procedimentos, vamos vir aqui em workflow. E a gente vai gerar a nuvem de pontos densa, né? Como a gente sabe, ele vai pegar essa informação e vai densificar essa informação em XYZ. Eu vou mostrar como eu mostrei lá no curso rapidinho, no primeiro mini curso. Mas primeiro a gente vai densificar esses pontos em baixa, como eu falei para vocês, só para que vocês tenham essa informação, que a gente possa acompanhar sem muita demora. É interessante que vocês acompanhem, que vocês façam até o dia posterior, porque a gente vai falar um pouco mais no dia posterior. E se vocês assistirem e tiverem alguma dúvida, vocês já podem colocar no YouTube, no Instagram, no Facebook, e aí a gente já discute na próxima aula, que é amanhã. Se vocês não tiverem assistido exatamente hoje, dia 30 de abril, podem mandar suas dúvidas também, mas é interessante que quem já assistiu e tem alguma dúvida, envie, que no outro dia a gente trata essas dúvidas, tá bom? Então vamos continuar aqui em baixa, vou dar OK e vamos continuar a processar esse dado. Bom, galera, na conclusão da geração da nuvem de pontos densa, como vocês podem ver, mesmo com a criação em baixa, a gente vai ter mais de 2 milhões de pontos aqui, né? A gente vê que existem algumas falhas no mapeamento, mas isso também se dá em relação porque nós criamos um dado processando em baixa, né, em baixa resolução, e assim que vocês puderem reprocessar em alta resolução, vocês vão ter um mapeamento muito interessante dessa área, tá? Mas a gente não vai falar de resolução espacial nesse mini curso, nesse workshop, não. Não aqui, não nesse momento. Mas só para vocês terem uma ideia, vocês que ainda não tiveram contato conosco e que a gente não pôde conversar um pouco mais sobre resolução espacial, se vocês notarem, após o processamento desses dados, são gerados vários pontos, né, uma nuvem de pontos densa, e cada pontinho desse aqui, ó, que vocês podem ver, cada pontinho desse carrega uma informação XYZ. Então, você está gerando, por exemplo, quase 3 milhões de pontos com a informação XYZ, mais a informação de cor. Então, por isso que demora, mesmo sendo em baixa resolução, demora um pouco, porque ele vai reconstruir a cor junto com a reconstrução do dado topográfico. Beleza? Bom, vamos continuar, mas antes a gente vai salvar esse projeto, então, file, save as. A gente vai salvar esse projeto lá no nosso caso, vai estar lá no C, mini curso Drone Topografia, Geologia e Meio Ambiente. A gente vai salvar com o nome projeto, numa pasta com esse nome. E aí a gente vai colocar o nome projeto topográfico. Ok? Vamos salvar ele lá. Então, com o dado salvo, a gente vai voltar lá no workflow e criar. Nesse caso, o que a gente vai querer criar é o modelo digital de elevação. Vamos ajustar para uma zona 24S. Se vocês quiserem mais informação de como chegar até aqui, também vai ter lá no nosso mini curso de processamento fotogramétrico com a Gsoft Photoschema Metashape. Faz lá, depois vocês podem vir aqui para ver algumas coisas. Para vocês que já estão acompanhando, devem saber como faz. Se não tiver aqui, vai lá em More e aí vai buscar essa informação da WGS84 TM Zona 24S. Tá? Vamos dar OK. Ele vai criar o DEM rapidinho aqui. A gente vai ter uma informação do modelo digital de elevação. Já criou, então a gente tem um modelo digital aqui, ressaltando as informações, ressaltando, desculpa, o relevo. Tá? Aqui a gente tem uma resolução um pouco alta para quem trabalha em baixa, com
A gente vai ter uma resolução muito abaixo daquilo que a gente trabalha, né, que 17,6 centímetros por pixel. A gente está acostumado, pelo menos aqui na Drone Valk, a trabalhar com um dado menor que 1 milímetro por pixel. Tá? Então, para você que trabalha ainda com SRTM, vai ser muito maior, porque você trabalha com um grid de 30 por 30 metros. Aqui a gente trabalha com 17, nesse caso aqui, 17,6 por 17,6 por cada pixel, né? Se vocês adiantarem aqui, derem um zoom, vai ter o pixel e vocês podem medir, ele vai ter basicamente esse tamanho, tá? Um pouco maior porque eu não medi direitinho aqui, mas vai ter 17,6, tá bom? Bom, continuando, a gente vai gerar o ortomosaico. Depois do ortomosaico, a gente vai fazer umas medições aqui, vou mostrar para vocês, criar curva de nível, etc. E aí a gente vai discutir um pouco mais e passar para amanhã discutir a partir desse dado que a gente criou. É interessante que amanhã, por exemplo, até amanhã, vocês possam processar em alta ou em média resolução para a gente trabalhar com um dado um pouco melhor. Mas, se não, a gente pode trabalhar com esse dado em baixa resolução mesmo, tá bom? Então, vamos lá em Workflow. Ortomosaico, vamos dar OK, vamos esperar, ele vai ser criado a partir do modelo digital de elevação. Os limites dele a partir do modelo digital de elevação, e a gente conclui essa primeira parte falando um pouquinho da criação topográfica a partir daí, e aí a gente se encontra amanhã. Tá bom? Um abraço. Bom, galera, para finalizar, a gente gerou aqui o ortomosaico, né? Como vocês podem ver, diferente do modelo digital de elevação, nós já temos um mosaico com 2,19 centímetros por pixel. Então, é relativamente bom esse dado que a gente criou aqui, mas com certeza dá para criar um dado muito melhor a partir desse levantamento realizado. Voltando para o modelo digital, a partir daqui, com esse modelo digital de elevação, nós podemos criar curvas de nível, né? Esse é o primeiro produto que a gente consegue criar para a topografia em si. Clicando com o botão direito no DEM, gerando contornos. A gente pode colocar um intervalo menor, mas vou deixar um intervalo de 1 metro. Altitude mínima de 647 e vai até 709. Eu não quero encher de muita curva de nível. Vou colocar 0,5 só para que vocês vejam a qualidade das curvas que são geradas, tá? Mas vocês podem diminuir ainda mais essas curvas de nível. Lembrando que as curvas elas contemplam tanto o que a gente consegue ver planimetricamente quanto altimetricamente. Então, o dado que a gente tem plano e altimétrico é muito bom. Aqui eu vou selecionar todas as curvas e vou realizar um update, tá? Dos atributos dos 3005, para que a gente possa visualizar, por exemplo, no modelo digital, na nuvem de pontos densa. Então, para que vocês tenham noção, a curva de nível ela é gerada aqui também, onde a gente não vai conseguir visualizar tudo, porque a nuvem de pontos também não é tão densa quanto deveria ser, porque a gente processou embaixo. Mas ela é criada também aqui na parede dessa pedreira, por exemplo. Tá bom? Vocês conseguem ver. Então, essa informação para a gente é plana e altimétrica ou em 3 dimensões. Isso já seria um pouco mais dificultado se nós estivéssemos utilizando estação total ou GPS geodésico. Seria um pouco mais fácil. Não tão fácil quanto o drone. Já é comprovado que o drone tem uma nuvem de pontos muito maior e que a acurácia também, sendo utilizado o GPS geodésico, junto com o mapeamento do drone, também tem uma acurácia muito boa, mas o LiDAR, o Laser Scan, também conseguiria fazer isso, tá? Mas muito mais caro e um pouco mais demorado do que os levantamentos que a gente consegue fazer com o drone. Bom, essas curvas a gente pode exportar elas vão ser geradas como shapes, que podem ser exportadas como layers, ok? A gente não vai fazer, porque a gente não vai utilizar nenhum software
agora, nesse momento, mas depois a gente pode mostrar um pouquinho do QGIS ou no ArcGIS. Mas nesse momento é interessante só mostrar para vocês isso. Eu vou desabilitar aqui esses layers para que vocês possam ver algumas coisas que a gente consegue fazer também. Por exemplo, se eu quero traçar um perfil, aqui nesse espaço que vocês estão vendo que eu estou passando o mouse, eu posso vir aqui nessa opção aqui em cima, Draw Polyline, criar essa polyline e medir esse ponto de A a B, que vocês considerem A a B. Então, com ele selecionado, eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou aqui na opção Medir. Ok? Ele estima a altura de cada um e cria um perfil topográfico do dado que eu acabei de medir para que vocês tenham uma ideia. Tá? Isso aqui pode ser salvo também. A gente vai ver um pouco mais para frente. Eu posso salvar ele aqui ou posso salvar nesse caso aqui embaixo eu vou estar salvando esse shapefile e aqui em cima eu vou estar salvando essa visualização, tá bom? Eu vou apagar aqui. E aí, por exemplo, outra coisa que a gente pode realizar são medições básicas, eu espero que vocês estejam acompanhando. A gente não vai realizar nenhuma medição extraordinária, só para que vocês possam ver as possibilidades que o programa fornece para a gente, né? Outra medição que a gente pode fazer seria gerando uma poligonal para realizar a medição que a gente acabou de realizar também, mas adicionando outros tipos de medições também. Medir. Nós temos um perfil baseado no polígono que a gente fez e temos o volume desse dado que a gente acabou de mapear. Então, para quem está trabalhando com corte e aterro, com terraplenagem, com medições em mineração, em pedreiras, etc., também é extremamente útil para medir, para ver a parte de rejeito, para realizar alguns cortes, enfim. Isso aí é muito mais com vocês do que com a gente. A gente só está apresentando a ferramenta para vocês e aí vocês é que vão montar essa ferramenta, esse Lego, por assim dizer, né? Então, vou excluir esse aqui e aí vocês podem repetir e fazer com alguns outros elementos dentro disso aqui que a gente acabou de mapear. Tá bom? Bom, gente, existem alguns outros cálculos, algumas outras possibilidades. A gente pode transformar esse dado que a gente tem aqui também, esse MDE, num MDT, modelo digital de terreno, onde a gente despreza árvores, onde é realizado só a medição, só informações do terreno. Entretanto, nós escolhemos esse projeto, essas imagens, para que nós tivéssemos o mínimo possível dessas outras informações para que vocês pudessem ver as possibilidades de medição. Eu aconselho que vocês façam algumas outras medições mais próximas à parede. Para quem trabalha com plano de fogo, é interessantíssimo também algumas medições como essas, para saber o antes e depois do plano de fogo, o que foi derrubado, o que não foi derrubado, enfim. Isso cabe o pessoal de engenharia de Minas e até os engenheiros civis também saberem e realizarem esse tipo de medição. Mas com relação ao MDT, a gente tem algumas outras técnicas que a gente apresenta lá no nosso curso completo de drone, né? Depois a gente fala um pouco sobre ele, mas o interessante aqui é que vocês saibam que algumas medições, alguns dados, alguns cálculos, alguns volumes dá para fazer sim de forma simples e dá para vocês começarem a trabalhar com isso. Tá bem? Eu agradeço imensamente cada um de vocês. A gente fica aberto a perguntas de vocês. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem perguntar. Se vocês não conseguirem fazer outro curso e quiserem já esclarecer essas, podem mandar aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook. Entre em contato
por e-mail também, que é o dronevalk@gmail.com, que a gente vai atender vocês com o maior carinho, tá bom? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.